Vamos agora para o debate. Então, o Dr. Neuza já está conosco. Chamo os palestrantes, o Dr. Romeu, Dr. Newton e o professor Abel. Convido também, para ajudar aqui no debate, o nosso colega da EPAGRE, o Luiz Augusto Perucchi. Perucchi está lá. E também da Viveiros Fora Brasil, o José Rafael da Silva. Agora todos devidamente acomodados. Nós vamos iniciar com o nosso colega Perucchi, para dar um panorama das nossas medidas também aqui da região, que é colega da EPAGRE. Obrigado. O meu nome é Luiz Augusto Martins Perucchi, eu sou pesquisador da EPAGRE, Estação Experimental de Uruçanga. E o Petri e o Reginaldo pediram que eu falasse um pouco sobre a questão das ações que estão sendo feitas aqui na região para o controle da virose, para poder conviver com a virose. Bom, nesse ponto eu acho que a gente foi um pouco, talvez, privilegiado, porque todas as outras regiões já passaram por esse problema, né? Então, vamos procurar aprender com as outras regiões para ver o que a gente pode tentar fazer diferente, para ver se a gente consegue acertar. A virose aqui no estado, na verdade, já foi detectada em 2008, na região do litoral norte do estado, região de Araquari, num trabalho com a pesquisadora Colarício, do Instituto Biológico. Já naquela época, quando chamaram a gente para ir lá, a situação lá já era bem problemática. Mais de 90% dos pomares já estavam tomados pela virose. Bom, depois disso, foi feito todas as orientações para o pessoal, mas a virose no estado começou a se espalhar, o que já era mais ou menos esperado. Então, do litoral norte, logo depois, alguns anos depois, já foi detectado no litoral central, ali região de Grande Florianópolis, né? E passou um bom tempo até ela aparecer aqui na região do litoral sul. Então, até início de 2016, a gente considerava a região aqui como livre da virose. Em torno de setembro do ano passado, então foi detectado o primeiro foco da doença, né? E a gente começou a conversar com um grupo, né, para ver o que a gente poderia fazer, mas procurar fazer de uma forma diferente para tentar conter a doença. Bom, então a gente se reuniu e delineou uma série de ações. Primeiro foi a detecção da doença. Uma semana depois, a gente conseguiu reunir um grupo expressivo de técnicos, não só da EPAGRE, mas de outras instituições, para fazer um treinamento sobre os sintomas de como identificar essa virose. O que não para quem conhece a doença, não é difícil de identificá-la, é uma doença relativamente fácil de perceber. Com esse treinamento dos colegas, a gente conseguiu, dentro de um prazo de um mês, ter um levantamento bem razoável do problema na região. Então, foram visitadas em torno de 55 pomares, né, até novembro do ano passado, e se tirou uma fotografia de qual era a realidade do problema, porque também não adiantava espalhar a notícia de que a virose tinha chego sem saber a real dimensão do problema. E foi o que aconteceu. Naquela época, a gente percebeu que a doença ainda estava mais localizada. E, em função disso, a gente continuou desenvolvendo as outras atividades, né? Feito o levantamento, a gente começou a conversar com os outros elos da cadeia, né? A gente achou importante que não era só importante falar com os produtores, mas também falar com os outros elos, né? Especialmente os atacadistas, porque se é importante para o produtor, certamente também vai ser importante para o atacadista. Então, conseguimos, depois de várias reuniões com os atacadistas, conseguimos sensibilizá-los da importância do que isso poderia representar, né? E depois disso, a gente partiu, então, finalmente, para os produtores. E aí foram feitas ali uma série de reuniões aí em vários municípios aqui do litoral sul, com os técnicos da EPAGRE, os técnicos da estação, né, para poder mostrar para os produtores, então,
o que era esse problema e o que a gente podia fazer. Isso, então, foi mais ou menos ali no final do ano passado. Agora, no final agora da safra, foi novamente feita uma série de reuniões em que a gente está orientando os produtores, né? E está sendo feito novamente mais um levantamento em cima das propriedades que foram feitas na primeira fase para ver o quanto a virose avançou, né, em relação àquele início de safra. Então, são com essas ações que foram desenvolvidas, né, não só pela EPAGRE, mas outras instituições e outras empresas estiveram envolvidas, que a gente está tentando, então, passar todos aquelas informações que vocês falaram sobre vazio sanitário, renovação do pomar, produzir uma boa muda, né? E vamos ver se isso vai, talvez, trazer um resultado diferente daquilo que aconteceu nos outros locais do Brasil. Então, era isso. Obrigado, Perucchi. Então, a gente vai ler as perguntas que nos chegaram. Aí, algumas são direcionadas, outras em aberto. Doutora Laura, são duas, já faço as duas perguntas. Mudas produzidas em tubetes são recomendadas para regiões com virose endêmica? Essa é a primeira. Então, mudas produzidas em tubetes são recomendadas para regiões com virose endêmica? E a outra é: envio de mudas de tubetes em caixas de papelão podem auxiliar no aumento dos problemas fitossanitários? Bom, eu diria o seguinte, a gente está fazendo essa instrução normativa lá em São Paulo, baseada na experiência de muitos produtores e muitos técnicos, e com 15 anos vendo a virose só se esparramar. O volume de substrato preconizado nessa instrução normativa é de 1 litro. Nenhum tipo de recipiente que não caiba pelo menos 1 litro de substrato. Isso aí é porque já foi estudado que com essa capacidade mínima, você forma uma muda robusta o suficiente para que ela possa adquirir um porte e ir para o campo maior. Se você usa aqueles tubetes do tamanho de uma caneta Bic, é evidente que você tem que transplantar aquilo para o campo com 15 a 20 centímetros. Uma planta com 15 a 20 centímetros é um filé mignon para pulgão. Como o pulgão é um negócio que transmite a virose com extrema eficiência, mas a virose vem de fora para dentro, então esse fora para dentro inclui mudas contaminadas. As mudas de tubete têm sido um veículo de transmissão. Agora, isso não significa que todas as mudas de tubete estão contaminadas. Mudas de tubetes feitas com volume mínimo de substrato dentro de ambiente protegido, elas podem estar totalmente livres de vírus, porque o vírus não passa pela semente. Então, tudo depende do nível de tecnologia que é utilizado. Agora, para você colocar 1 litro de substrato num tubete, haja tubete, né? Então, isso vai, sim, levar a uma mudança de tipo de muda que vai ser feito. Agora, se a gente não começar direito, consertar depois, estamos falando isso desde de manhã. Não é possível. Em relação à segunda pergunta, se colocar em caixa de papelão esparrama a doença, bom, não é só em maracujá. Qualquer recipiente contaminado, desde a caixa K, é um proliferador, principalmente de fungos e bactérias. Do vírus especificamente não, porque vírus é um organismo que precisa de uma célula viva para permanecer vivo. Então, não é a caixa de papelão que esparrama vírus. Ela esparrama outros patógenos, mas também a gente tem que trabalhar com o pé no chão. Se a gente quisesse um negócio totalmente isento, a gente ia colocar isso numa caixa de inox esterilizado. E aí ia acabar o maracujá, porque não tem quem possa com esse custo. Então, a gente tem que ser razoável. A gente tem que fazer aquilo que é viável nas condições atuais, mas a gente tem que eliminar do processo aquilo que já está provado que não funciona. E isso tem que ser regional. Não é uma coisa que eu vou fazer,
que o Abel vai fazer lá em Vitória da Conquista, que o Rafael vai fazer em Araguari, e o resto não vai fazer. Ou a gente trabalha em equipe, ou a gente vai parar de produzir maracujá, que é uma fruta nacional, inadmissível. Professor Abel, uma vez que a poda de condução não é mais recomendada, o sistema de latada não seria mais viável no sistema de condução, já que evita a queima dos frutos e facilita a colheita, melhorando também a questão de manejo da irrigação por microaspersão? É verdade, é verdade. O problema é que a gente tem que levar em consideração, quando você adota um sistema de condução latada ou um sistema de espaldeira, você tem que ver também as questões regionais, você tem que ver a questão local. Porque, por exemplo, quando uma pessoa vai implantar uma área de maracujá e vai colher apenas uma vez e sabe que aquela área já está comprometida, que não vai poder plantar novamente ali, isso acontece muito no nosso semiárido. Aí a latada fica muito cara, porque vai ter que deslocar a latada com tudo. Mas se é possível você implantar em alguma área, existe algumas áreas, para a gente, por exemplo, na Chapada Diamantina, nós podemos manter o maracujá produzindo no mesmo espaço durante um longo período, claro, desviando aí do problema de virose. Aí sim, justifica você ter uma estrutura, porque a latada vocês fazem, sabe que não é cara. Tem que ter uma madeira de boa qualidade, que dure muito tempo. Não é só um fio de arame. Tudo isso tem um custo. Agora, evidentemente que tem algumas vantagens e desvantagens, qualquer que seja um dos dois sistemas adotados. Acho muito bom esse modelo aqui, de latada. Acho muito interessante, mas tem que levar em consideração essa questão de custo e a durabilidade do pomar naquela região. Isso que a Laura estava comentando, eu acho assim, bastante pertinente, esses cuidados que nós temos que ter em relação a uma estrutura de produção enlatada, porque uma vez bem iniciada, você vai ter nessa estrutura uma alta produtividade, uma alta qualidade, e não se iludam. A virose chegou por aqui, ela não vai embora nunca mais, a menos que mude o rumo das coisas. Eu acho que nós temos que acostumar a conviver. E eu vejo que aqui, veja a vitalidade, o desejo do Henrique, ele, a equipe toda de vocês da Epagre, esse desejo de atuar rapidamente, isso é muito bom, isso é muito positivo. Eu acho que vocês têm condições de conviver muito bem com a virose, essa virose do endurecimento do fruto aqui na região. Porque não tem jeito, ela vai chegar mais cedo ou mais tarde, ou seja, implantei o pomar hoje, já tem na região, daqui a 4, 5, 6 dias ela vai aparecer. O que nós temos é cuidar muito bem, para quando ela chegar a gente já esteja bastante fortalecido para conviver com ela até o final do ciclo. Isso eu acho que não tem volta, não tem jeito. Porque foi assim em todas as regiões produtoras. E aqui acho que não vai ser diferente. Mas aqui acho que tem uma grande vantagem, Você comentou muito bem. Chegou por último. Então já pega as informações do que aconteceu de bom em outras regiões e você começa a adotar por aqui. Agora, tem que ter consciência do produtor. O produtor tem que estar muito consciente desse problema. Eu acho que o sistema é muito bom, sim. Agora, só levar em consideração essa questão de custo, durabilidade e assim por diante. Plantas de cobertura no solo não ajudariam a minimizar o vírus do endurecimento? Haveria inimigos ao pulgão? Bom, o tipo de cobertura, se for cobertura viva, nós temos que ter cuidado para não ter hospedeiro do vírus e do próprio pulgão. Então, geralmente, leguminosas, de um modo geral, não devem ser cultivadas perto de áreas de maracujá que elas hospedam o vírus. Então, de repente, você faz todo esse manejo e você leva as plantas para lá, coloca o leguminosa em volta. E várias espécies de leguminosas são hospedeiras desse vírus. Muitas vezes não mostram sintoma, mas são hospedeiras. Mas gramínea, de um modo geral, pode levar a cigarrinha, principalmente a cigarrinha verde, a empoasca, feijão também. Então tem que ter esse tipo de cuidado com cobertura viva. Tá? E não é muito bom deixar solo descoberto, mas a cobertura viva tem que ter cuidado qual tipo de cobertura que vai ficar ali. Né? O caso de cobertura mortas, por exemplo, ou plástico, tem sido disseminado bastante em algumas regiões o uso do malte, que é um plástico que você coloca ao longo da linha, faz o plantio em cima para evitar a erva daninha. Né? Nesse caso tem que ter cuidado, porque em região que chove muito, a umidade aumenta muito e aumenta a incidência de fusariose. Eu acredito que seja essa.
Eu concordo com o Newton em linhas gerais, mas nós já tivemos a experiência lá em São Paulo de pegar pomar muito contaminado, em que foram feitas áreas novas, próximas a esse local, depois de eliminar plantas velhas. E nós deixamos uma área sem nada, deixamos uma área roçada com qualquer planta que aparecesse e tivemos o cuidado da terceira área colocar só gramíneas. E nós observamos que o pior caso foi o terreno limpo. Por quê? Porque pulgão não é praga de maracujá. Ele vem de fora e ele vai dar a picada de prova para experimentar, não gosta e vai embora. E é nessa picada que ele transmite. Se só tiver maracujá, ele vai picar maracujá. Então, a história do solo limpo a gente não faz mais. Quanto a colocar que tipo de vegetação, aqui foi plantada só gramíneas, nós tivemos um certo investimento, que é o fato de plantar gramíneas. Funcionou, mas deu uma elevação no custo de produção. E quanto a deixar qualquer mato que tivesse embaixo roçado, foi a melhor opção. Então, hoje a gente não faz mais cultura limpa de maracujá. Por quê? Porque ali você tem gramíneas, você tem leguminosas, você tem plantas daninhas, você tem um banco de sementes muito variado. E o pulgão, ele é curioso. Aí ele vai provar um pouquinho de tudo. E a incidência da virose foi menor. Doutora Laura, quem sabe já pode responder. Em pomares infectados com o vírus do endurecimento, quanto tempo devo deixar a área limpa de maracujazeiro até o plantio de novas mudas? É pouco tempo. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, ele não sobrevive se não tiver célula viva. Então, o simples fato de terminar a safra, você cortar as plantas, com 20 dias aquilo tudo já secou. No caso de vocês que têm um frio intenso em julho, isso ainda limpa mais ainda. Com questão de 30 dias é o suficiente. Então, nós estamos recomendando, no caso do vazio sanitário, eliminar as plantas após o final da colheita e voltar a plantar depois do inverno, que para nós no Sudeste é final de agosto, começo de setembro. A pergunta do Flávio, da Prefeitura de Araquari. Vocês indicam fazer estaquias para a produção de mudas? Existe alguma pesquisa? Olha, nós já fizemos um experimento na Bahia uma vez sobre estaquia em maracujá. O comportamento da planta em si foi rigorosamente igual quando foi propagada por semente, não teve nenhuma diferença. O grande problema é que na estaquia você tem que trabalhar com muitas plantas matrizes diferentes. Porque se você pegar uma única planta e multiplicar, não vai produzir fruto, pela questão da alta incompatibilidade. Então, você tem que ter realmente um trabalho mais profissional. Mas, com certeza, a gente pode, inclusive, no futuro, trabalhar com estaquia de maracujá nessa perspectiva, extraindo plantas mais tolerantes ou resistentes aos problemas da fitossanidade e também plantas mais produtivas. De vez em quando, a gente percebe no meio de um pomar uma planta diferente de todas as demais, em termos de produção, e às vezes uns frutos maravilhosos. Você fala, nunca mais vou repetir esse fruto. Você pode manter ele por estaquia. Eu acho que, talvez, no presente momento, é um pouco cedo para a gente fazer isso do ponto de vista comercial. Mas eu acho que, no futuro, talvez tenhamos que partir para isso, pensando em aumentar a produtividade e explorar melhor algumas plantas, porque cada uma é diferente uma da outra. Mas a planta em si, na época do nosso experimento, o maracujá durava 3 a 4 anos no campo. E elas duraram tanto quanto passaram por secas, experimentaram as mesmas dificuldades da planta por semente, por causa daquela história da raiz pivotante, mas tiveram exatamente o mesmo comportamento durante 3 anos de campo. Quando a gente fez isso, foi mais ou menos uns 15 anos atrás que fizemos na Bahia esse experimento. As plantas com virose produziram frutos com deformações, porém sem endurecimento do fruto. Por que isso aconteceu? Isso aí pode acontecer. Primeiro, nós temos ocorrendo no Brasil 2 tipos de vírus. Um é o vírus do mosaico do Calpi e o outro é o vírus do endurecimento do fruto. Pode acontecer que esteja ocorrendo os dois. Há pesquisadores que dizem que não, que no Brasil só tem o vírus do Calpi, que é o vírus do endurecimento do fruto, esse comum que a gente está vendo por aí. Outros dizem que tem os dois.
E tem, de fato, um que causa o empedramento do fruto. E o outro causa deformações, mas não causa empedramento. Isso é a versão que eu tenho para isso. O outro caso de endurecimento é o vírus que o professor Abel citou, que é o begomovírus, mas por enquanto está restrito na Bahia. Então, realmente é difícil da gente explicar. Pode ser que esteja agindo um outro vírus junto, como isso é preconizado por alguns pesquisadores, mas é realmente difícil da gente responder, sem ver o sintoma. Tá? E percevejo também costuma provocar isso quando ele pica o fruto muito pequenininho, o fruto realmente não desenvolve a cavidade do ovário ali e realmente fica com a casca muito espessa e dura, né? Bom, como eu não nasci ontem, eu deixei o fitopatologista responder, né? Tá aí. Então, ele já explicou para vocês tecnicamente. Na parte dos pomares, eu diria que já vi acontecer isso. E aí, Delcio, em função da hora em que o vírus foi instalado na folha correspondente a esse fruto, a gente observa que quando o pulgão pega uma folha que está assim, com botãozinho ou com frutinho do tamanho de uma azeitona, esse fruto sai totalmente afetado, de cascadura, sem polpa, ressecado, com aqueles nós vermelhos na casca, quer dizer, tudo que tem direito. Agora, se ele pega uma folha e esse fruto já está em desenvolvimento, vamos dizer, já é um fruto assim do tamanho de um ovo de galinha, ele vai ter sintomas, mas não tão graves quanto. Então, às vezes, você observa um ressecamento de polpa, mas ele não tem a casca endurecida. Então, eu não vou questionar de jeito nenhum o que o Nildo falou, o fitopatologista é ele, mas lá no campo a gente observa que é uma questão de quando este pulgão chegou e inoculou. Rapidamente dizer o seguinte, a gente tem observado em campo que essa variação dos sintomas tem uma variação muito grande ao longo do ano. Depende da estação, depende se está frio, que o ataque é mais violento, se está mais quente. Tem situação que o fruto nem deforma, ele só cria uma coisa meio esbranquiçado na superfície. Não deforma absolutamente nada. E a planta está toda com sintoma de... Então, eu acho que isso aí tem muito a ver com a interação também com o ambiente. Você pode observar que, às vezes, você chega no pomar, na mesma região, numa época do ano, está lá, a virose está presente, a planta até apresenta um certo vigor e vai seguindo, crescendo normalmente. E tem ocasião em que chega a virose e parece que dá uma travada. Para a gente, por exemplo, na região mais fria, de altitude, na Chapada Diamantina, por exemplo, o vírus do endurecimento ele é muito mais forte do que na região mais quente. Na região mais quente a gente consegue ter frutos de melhor qualidade, mesmo estando com o pomar 100% atacado. Na região mais fria, sente um pouco mais esse problema. A gente sente mais presença. Então, acho que tem algumas interações nisso aí, né, Nilton? Acho que tem algumas coisinhas que levam... Né, e tem muito o que fazer, estudar ainda sobre esse assunto, mas é interessante que tem essas variações no campo. E uma dúvida do Marcelo, a mosca branca pode ser a causa da virose no sul e não o pulgão? Não, veja bem, no vírus do endurecimento do fruto, o vetor é o pulgão, e mais as transmissões mecânicas que a gente faz. Né? Já foi dito aqui, unha, canivete, tesoura de poda, aí é o pulgão que transmite o vírus do endurecimento. No caso da mosca branca, até agora o que se sabe é que ela é a transmissora, o que se sabe, a única transmissora daquela outra virose, do begomovírus. É o que se sabe a respeito. E a gente tem até uma certa dúvida, porque é um vírus muito novo e tem muito que se estudar ainda sobre esse assunto. A gente não sabe por que só ficou restrito àquela região da Bahia ali. Está lá nos 10 municípios produtores. E por que não saiu de lá para fora? Porque o fruto sai. Tem fruto que já vem quando está contaminado no início, ele é mandado para fora com sadios, sem o produtor saber. Então, aparentemente, parece que tem alguma combinação da mosca com o meio ambiente, por que ela consegue, naquela condição, fazer a transmissão e ainda em outras não. É todo um caminho para os virologistas e o pessoal também da extensão e o pessoal da fitotecnia avançar para observar isso aí. Eu só sei que é um negócio muito grave. Você dá vontade de chorar quando você vê um pomar daquele que acabou de ser inoculado pela mosca branca, você vê depois de 13, 15 dias
destruído. Não tem acordo mais. O fruto não fica endurecido, ele fica destruído, fica rachado completamente. Agora para o José Rafael, vem do Diego Nascimento. Quantos anos pode durar um pé de maracujá dentro da estufa e qual a produtividade máxima que o maracujazeiro pode chegar com clima ambiente e adubação correta dentro do viveiro? Muito bem. Boa noite, no geral, para todos. E a pergunta realmente é uma monstra de uma incógnita, né? Nós temos hoje algumas tentativas com muito sucesso de conduzir maracujá em estufa, de maneira não experimental, né, Nilton? De maneira comercial mesmo. Então, tem em Brasília algumas tentativas, tem em Minas Gerais, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, né? Tem em vários locais, né? E o que chama a atenção das duas últimas que eu tenho acompanhado, em termos comerciais, é que uma planta tem uma capacidade de produzir 120 quilos, 150 quilos, 180 quilos, etc. Realmente é uma capacidade monstruosa. Evidentemente que limitado ao ambiente que está e também, lógico, ao espaçamento que você está colocando, a maneira como você está conduzindo aquela planta. Se ela não tem local para emitir flor, né, nozinhos para emitir flor, não vai ter uma produtividade muito elevada. Mas a gente tem visto que a capacidade é enorme. E quanto à durabilidade ou à longevidade, a gente tem plantas em estufas que sobrevivem muito bem, em muito boas condições, por 5, 6 anos, até um pouco mais, né? Embora a gente não tenha deixado dessa forma, principalmente plantas matrizes, né? A gente sempre renova a planta, sempre rejuvenesce. Mas o tempo que ela pode viver em boas condições é o tempo que vivia antigamente, com muita facilidade, ao ar livre, né? Numa condição controlada, com uma adubação muito bem feita, eu não saberia dizer com precisão se poderia passar de 6 anos, 7 anos. Agora, nós estamos falando em termos de sobrevivência, em termos de produtividade, com certeza, a necessidade de uma renovação muito forte, né, e um período mais curto. Todo mundo está dizendo aqui, né, que hoje você fala muito mais em produtividade do que em longevidade. E te interessa uma planta que produza 100 quilos em 3 meses, 5 meses, se isso for possível, né? Acho que uma planta que te produza os mesmos 100 quilos, mas que demore 2 anos. Então, na estufa também não vai ter muita alteração além desta. Professor Abel, sobre o passion fruit, existe alguma doença que tem sintomas semelhantes? Temos frutos que apresentaram sintomas parecidos em nosso pomar. Eu só vi alguma coisa parecida quando nós tivemos problema de implantação de pomares onde tinha resíduo de herbicida. Quando foi implantado pomar que foi aplicado anteriormente o Tordon, que era a área de pecuária antes, aí nós identificamos algumas áreas que tinham esse sintoma muito parecido. Né? Um dia desarranjo celular, rachava o fruto e não era virose. Só nessa situação. Mas fora isso aí, eu nunca vi até hoje uma outra situação parecida, igual a essa dessa virose, porque é impressionante como você vê a deformação, a redução dos entrenós, e você vê também o que acontece com a flor para de ser emitida, e aquela que logrou ser emitida vai dar um fruto totalmente rachado. Então é um negócio realmente muito, muito complicado. Então só vi nessa situação, tá? Não vi outra doença, se existia eu desconheço. Tá? Sobre regulamentação via legislação específica para a implementação das boas práticas fitossanitárias, é viável esse caminho? Alguém tem experiência para compartilhar? Então, uma legislação específica para... Eu diria que você fazer uma legislação específica, quando você tem um objetivo definido e a demanda é viável. Então, no caso agora das mudas, essa demanda veio de produtores que estão se sentindo prejudicados porque vizinhos fazem mudas inadequadas e atrapalham o negócio deles. Então, eu diria que boas práticas com certeza, a tendência a curto prazo de qualquer produtor. Agora, para isso vir via legislação, não se faz uma lei só porque alguém sonhou com ela. Essa lei vem de baixo para cima. Então, no caso da instrução normativa de mudas, foram cooperativas de produtores e produtores que se sentiram prejudicados, que acionaram a comissão técnica da Secretaria da Agricultura, que acionou os técnicos para elaborar a minuta, e agora vai para o governo assinar esse negócio aí e implementar.
Então, boas práticas, sim, é um forte candidato a esse caminho, mas a demanda é de baixo para cima, porque de cima para baixo não funciona. Tudo que vem de cima para baixo sem nenhum tipo de motivação pode até virar lei, mas não pega. Professor Abel, o que é usado na mistura do tricoderma no controle biológico? Olha, na verdade, o tricoderma é um fungo antagonista, é um dos mais antigos que se conhece no mundo, que já é usado desde 1940, não é coisa nova, e se usa no mundo inteiro, que se pratica agricultura, se usa em várias culturas. O tricoderma, ele é produzido de maneira bastante simplificada, usando o arroz, esse arroz comum, arroz parbolizado, aquele arroz em agulha, qualquer arroz, o mais barato que você encontrar em qualquer mercado, você pode comprar, que ele vai ser o veículo de multiplicação, ele é o substrato de multiplicação do tricoderma. Geralmente, as biofábricas comerciais pegam o arroz, aquecem no autoclave durante 15 minutos a uma atmosfera, 121 graus, depois coloca um pouco de água, geralmente uma receita assim básica, meio quilo de arroz, 300 gramas de arroz, 200 ml de água, aquece 15 minutos, depois esfriou, você injeta o tricoderma, que é multiplicado em placas de pedra. Depois de 8 a 12 dias está pronto para ser utilizado. Apenas isso. Na aplicação do tricoderma, não há necessidade de misturar nada. Ele sai do arroz com muita facilidade, basta colocar água. Nós utilizamos, geralmente, a pessoa coloca uma luva, esfrega o arroz sobre uma peneira, sai todo, ele fica verdinho sobre o arroz. Cai todo o verde, que é o fungo, que é o esporo, ele cai, e o grão de arroz, que era branco, fica amarelinho, que são os metabólitos voláteis e não voláteis que ficam no grão de arroz, que também pode ser utilizado em cobertura se você quiser. Mas o esporo desceu, aí você aplica sem adicionar nada. Se for via irrigação, não tem que adicionar absolutamente nada. É só isso, nada mais. Qual o custo, acho que é para você, Jonathan, qual o custo de instalação do cultivo protegido em maracujá? E além da polinização, existe significativa vantagem na redução de doenças? Pessoal, bom, evidentemente que a gente tem instalações, estufas, né, que vão variar aí de R$ 45,00, R$ 50,00 por metro quadrado instalado, até 150, 180, 200, depende do que você queira. Né? É importante que, por exemplo, quem pensa em trabalhar com estufa, que pense também em climatizar, né? A estufa tem que ter, evidentemente, um bom controle das condições dentro dela, principalmente temperatura e umidade. Isso é importantíssimo. E a gente sabe que, por exemplo, para algumas regiões, é muito importante que você tenha até controle de luminosidade, para que você possa trabalhar o tempo todo. Evidentemente que o principal quesito, né, a principal vantagem, evidentemente, é o fato de você poder polinizar o tempo todo e conseguir alcançar aquelas produtividades fantásticas, enormes, monstruosas, que a gente nem acredita, só vendo. Né? Você tem que ir lá realmente ver para saber que, quando a pessoa falar para você assim, eu consegui produzir 120 toneladas por hectare em um ano, né? É difícil de acreditar, mas, né, tem que realmente ver para ter certeza disso. Então, fora esse quesito, essa vantagem da polinização, se tiver um dia claro, com abertura, pode estar chovendo, que você está trabalhando perfeitamente, normalmente está de baixo. O que a gente tem visto é o seguinte, que há praticamente a gente não tem doenças fúngicas e bacterianas, não existe, né? Bactéria não existe e alguma doença fúngica fica limitado à verrugose, né? O restante raramente aparece. E se realmente foi bem construído, está bom, você tem também uma incidência muito baixa de insetos lá dentro, né? Insetos, de um modo geral, praticamente nenhum. Agora, tem que ter um cuidado monstruoso, né? Porque normalmente você não faz esse tipo de equipamento, de estrutura, você não faz com tela antiafídeo, né? E você pode ter lá dentro algumas coisas desse tipo, inclusive ácaros, né? Que tem uma certa facilidade de proliferar lá dentro e te dá um trabalhinho muito grande de você acabar com ele. Muito bem. Essa pergunta é do Rodrigo, do Instituto Federal Catarinense, campus Araquari. Ele quer saber dos debatedores sobre os sistemas de condução em espaldeira e latada no país. Qual o mais indicado e por quê? Bom, a experiência que nós temos com latada lá no Paraná, que no litoral paranaense, é que a produtividade é maior do que em espaldeira. Chega a ser 10% a 20% até.
em função da luminosidade que ela tem. E isso a gente tem observado em outros locais também. A desvantagem é que ela tem um custo maior, né? E no litoral paranaense existem duas formas de pulverizar. Alguns utilizam pulverizar por baixo, de baixo para cima. Outros pegam o tubo atomizador e pulverizam por cima. As duas formas têm dado bom resultado. E uma outra coisa que é bem interessante, que os produtores do litoral do Paraná, eles só pulverizam a partir das 8 horas da noite. A hora que escureceu, eles entram com o tratorzinho, né? Porque assim eles acreditam que a mamangava não vai ser intoxicada. Só dando um palpite aqui rápido, também é o seguinte, que na nossa região nós trabalhamos já no passado com a condução enlatada. E atualmente a gente tem áreas, né, de 1.200, 1.300 ou 1.500 hectares que existem. A gente tem uma quantidade de 3%, talvez, em espaldeira. Então, uma área muito pequena. E no nosso caso específico, basicamente, acontece a mesma coisa, né? A produtividade lado a lado, sem polinização manual. A latada produz, no nosso caso, mais do que isso, 30%, 40%, em alguns casos chega a dobrar a produtividade, né? Lado a lado, e sem polinização manual. O problema é o seguinte, é que os controles, no nosso caso, da latada, né, em função até do tempo que ela demanda mais na nossa região, eles inviabilizam a construção, né? Ou seja, você tem que trabalhar realmente com a maneira mais barata possível de fazer isso. E a nossa região é uma região cafeeira, quase todo mundo tem pulverizadores tratorizados, né? E, evidentemente, preferem trabalhar com espaldeira, cerca, espaldeira vertical, um único fio de arame, colocado a 2 metros de altura, né? Que facilita todo o trabalho que ele vai fazer, né? E, evidentemente, as pessoas que têm condições e têm mão de obra, que polinizam, têm excelentes produtividades. E aqueles que não têm essa condição, ficam lá restritos a 15 toneladas, 12, 15 toneladas por hectare. Em São Paulo, a gente tem latadas no Planalto, e, ao contrário, latadas no litoral e espaldeira no Planalto. A questão é polinização. Para quem faz polinização manual, a latada é muito mais difícil. E para quem não faz e tem a disponibilidade de mamangavas, aí cai naquilo que a Neuza falou, que uma espaldeira tem menos luminosidade do que a latada. Então, em São Paulo, a decisão, fazer em cerca vertical ou fazer em latada, é se você vai ou não fazer a polinização manual. Tem surgido um novo polo de produção de maracujá no estado do Rio de Janeiro, especificamente na região de Pati de Alferes, assim que se lê, que historicamente é uma região produtora de tomate e vem se revelando uma grande produtora de maracujá, em produção e produtividade também em número de produtores. E diz que praticamente todos os produtores de tomate migraram para a cultura de maracujá, isso nos últimos 2 anos. O Marco Antônio, que é o pesquisador da Federal do Rio de Janeiro, que nos deu as atualizações do Rio de Janeiro, ele comentou sobre essa região, disse que o pessoal está migrando do tomate para o maracujá e que tende, hoje, a ser a área de maior concentração de pomares. Mas ele deu a dimensão disso aí de 110 hectares. Então, eu diria que tende a ser a próxima área expressiva carioca, mas ela ainda não está nas estatísticas, porque os dados apresentados foram IBGE 2015. Muito bem. Professor Abel, eficácia do uso de porta-enxertos para conferir resistência ou tolerância da planta ao fusarium. Essa é uma pergunta boa, uma pergunta interessante. O uso de porta-enxerto tem sido relatado em diversas pesquisas que o uso de alguns porta-enxertos silvestres funcionam bem. Bom, realmente, por exemplo, no Quênia, que eu tive lá, o Rafael teve também lá no Quênia, e outros países da África, e até mesmo em outros lugares, eles têm utilizado o maracujá amarelo e enxerto o maracujá roxo em cima.
Porque o maracujá amarelo, para eles lá, é resistente a fusário. Lá. Então, aparentemente, Nilton, parece que a raça de fusário que ocorre lá deve ser diferente da raça nossa que ocorre no Brasil, porque o nosso aqui, o maracujá amarelo, não resiste. Né? O que nós temos hoje aqui? A fusariose é um negócio muito grave para a gente, especialmente em regiões tropicais secas, no semiárido especialmente. Nós temos observado que algumas espécies de maracujá, elas não toleram a fusariose, espécies silvestres. Por exemplo, Passiflora cincinata. Nós fizemos um teste lá em Livramento, morreu na mesma velocidade que o amarelo. Passiflora alata, que é o maracujá doce, esse suportou bem até uns 250 dias aproximadamente de campo, depois começou a morrer também. Passiflora giberte foi um dos melhores do que nós testamos, naquelas condições de lá, em uma área que tinha pressão do problema. Tinha ocorrido o maracujá amarelo antes, tinha morrido 100%, nós plantamos para ver esse comportamento. Então, o giberte ou a lata, naquelas condições, funcionaram muito bem. Outras que nós testamos não funcionou muito bem. Na época, eu não tinha o cetácea, né, esse que o Nilton citou. O cetácea hoje é tido como um maracujá silvestre, né, que tem resistência à fusariose. Eu não testei ainda. O Zé Rafael, esse tempo atrás, conversei com ele, ele disse que estava produzindo algum material lá também, para enxertar, que também relatando resistência. O João Carlos de Oliveira, quando estava nativo em Jabuticabal, ele falava muito do Passiflora nítida. Eu nunca consegui fazer germinar semente de Passiflora nítida, não sei porquê. Tem um pessoal no Rio Grande do Norte plantando uma área até grande, enxertada em cima de um maracujá, mas eles não passaram, né, para a gente qual era o material que estava sendo. Eu deduzo que tenha sido nítida. Qual é a micragem mais indicada das telas antiafídeos? 50 mesh a gente tinha utilizado lá. 50. Pelo menos a nossa experiência. Doutora Laura, além das formas de transmissão da virose, é possível ocorrer transmissão por semente? Não, isso já foi estudado, suficientemente definido, não há transmissão por semente. E aí a gente tem que pensar, já que o assunto aqui está sendo enxertia, né, que foi falado aí anteriormente, eu reconheço todos os resultados científicos, estou muito contente com a experiência de Mossoró, né? O que eu acho perigoso com a enxertia é que a gente tem que separar diferentes condições de produtores. Por quê? Porque se a gente está falando de vírus, que é o assunto aqui em questão, se for uma planta que é para ficar 1 ano em campo, eu não vejo condição de nenhum produtor enxertar, pagar enxertador e ficar com a planta 1 ano em campo. Então, eu acho que a situação enxertia, ela pega bem, ela tem espécies que têm tolerância a patógenos de solo, mas a gente tem que estudar a combinação, ser tolerante com fusário, por exemplo, ou com fitóftora, e depois resistir à virose. Porque enxertar maracujá é fácil. Quem foi ao AgriShow do ano passado, viu o Cavitiori lá de Adamantina fazer isso do mesmo jeito que espeta palitinho em bolo de criança. Faz 2.000 por hora. Agora, nós temos que pensar na condição do produtor. Chegou lá na mão dele uma muda enxertada, obviamente com um custo mais alto. O que é que ele está ganhando em pagar uma muda enxertada? Na condição que vocês têm, está valendo a pena. E a outra questão da enxertia é produção de porta-enxerto. Eu não conheço, em 30 anos de trabalho, qual é o lugar que hoje venderia semente de porta-enxerto regularizadamente e na quantidade que seria necessário para atender a demanda. Então, eu vejo a enxertia como tecnicamente possível, cientificamente bem vista, mas em nível de produtor, ainda só para situações específicas como a dele. Plantas com virose produzem frutos assintomáticos? Há a real necessidade de erradicar as plantas sintomáticas em cultivo anual? Sim, isso acontece, sim. Isso acontece. Veja bem, no período de erradicação, do Rogen que a gente vai fazer, tudo que você encontrar de planta que tenha sintoma que você possa erradicar, tem que erradicar. Tem que erradicar para você reduzir o seu potencial de inóculo, né? Isso aí não tem dúvida, até o certo, o limite.
A gente sabe que você tem que chegar até um certo nível de desenvolvimento do seu pomar com plantas sem problemas. Depois disso, você abraça a virose e vamos conviver até o final do ciclo, não tem saída. Você também não vai ficar erradicando o tempo todo, mas pelo menos naquela fase de formação do pomar, praticamente antigamente a gente falava, não, até formar cortina, vamos tentar formar sem virose, depois a gente convive com ela. Hoje, praticamente, Laura, apareceu a primeira flor, tá bom, mas às vezes no Nordeste a primeira flor aparece antes de chegar no arame, então tem algumas variações também assim, mas via de regra, é isso aí. Eu acho que na fase de formação, erradique o que você puder. Agora, é um rogo bem feito, porque senão, se você demorar, fez hoje, vou fazer daqui 15 dias novamente, daqui está tudo infectado. E há muitas delas que não vão ter sintomas ainda. Mas eu acho importante fazer isso. Eu acho que é uma daquela listagem que foi apresentada aqui, de práticas para conviver com o problema, essa é uma delas. Tem que ser feita com muito rigor na fase de formação. Bom, pessoal, só um relato de experiência rápido aqui, o seguinte, lá na nossa região, Triângulo Mineiro, na realidade nós começamos o trabalho de convívio com as viroses, o primeiro relato lá, na realidade, ele é de 1984, eu não era nem nascido ainda. O professor Kitagima, o pessoal está rindo, né? Acho que ninguém acreditou, não pegou legal, mas tá bom. Então, em 1984, o professor Kitagima, né? Passou na região e fez uma série de levantamentos, etc., e publicou, tem uma publicação, né, desse assunto, que existiam várias viroses, foram identificadas várias viroses na região. Em 1985, a empresa Maguari, né, ela tinha uma equipe de trabalho grande no campo, essa equipe recebeu um treinamento para reconhecimento de virose, e a partir de julho de 85, na realidade, nós começamos um programa lá sistemático de erradicação. Então, o técnico chegava no campo, né, e na época lá existiam, 1.200 hectares ainda, né? E ele chegava no campo, toda planta que ele identificasse com aquele sintoma, ele erradicava. Às vezes não era vírus, né? Às vezes era outro problema qualquer, né? Era um problema de herbicida, qualquer coisa, mas foi sistemático. Então, a região, a partir dessa sistematização do trabalho, ela ficou sem nenhum problema de virose por muitos anos, né? Nós tivemos um probleminha inicialmente em 94, depois desapareceu, e nos anos 2000, já para o final dos anos 2000, né, que novamente voltaram as viroses, e neste caso já não existia um programa mais de erradicação, né? Não existia porque a empresa estava com a equipe reduzida, etc., e aquilo foi ficou, né? Hoje é um problema sério, né? A empresa novamente voltou a treinar o pessoal, reconhecer, quer novamente voltar com o programa de erradicação. Só que para erradicar, obrigatoriamente, a gente tem que pensar, né, na densidade de plantio. Não adianta você colocar lá 600, 700 plantas por hectare e vou erradicar, né? Então, em determinadas situações, no quarto mês, se você for erradicar realmente, você está com 300 plantas por hectare, aí não justifica, né? Então, erradicação pressupõe também adensamento. Tem algum relacionamento do begomovírus com superbrotamento? O superbrotamento é outro tipo de virose que ocorre, né? E o begomovírus é totalmente, mais ou menos o contrário até, né? O begomovírus foi afetado da planta e trava a planta, fica completamente para não tem nem mini brotamento. Super, não existe, são duas viroses diferentes. E esse caso de superbrotamento, quando ocorre, a disseminação é muito lenta. É como aquela última mosaico do pepino também, é algo assim muito lento, não tem causado preocupação. O begomovírus, sim. Só que isso aqui nós temos que ficar de olho em pé com ele para saber, de fato, se isso pode estar ocorrendo em outras regiões, quando é que isso pode estar acontecendo, se vai acontecer. Tomara que não. Tomara que fique restrita aquela região nossa lá, porque a gente vai conseguindo com o tempo ir erradicando por lá mesmo e pronto. O problema é que a mosca branca, ela está disseminada em todo o território nacional. Mas não quer dizer que tem a mosca branca que ela está contaminada. Não quer dizer também, mesmo que você colocar uma planta de maracujá infectada, que ela vai transmitir. Eu estava conversando com o Jorge Rezende lá da Exalc agora 2 semanas atrás, sobre esse assunto,
E a gente tem essa dúvida, realmente uma dúvida muito grande, né? Se, de fato, o que está acontecendo? Por que não só ficou restrita aquela região e não chegou em outra região? Nós estamos convivendo com ela lá uns 3, 4 anos. Quer dizer, convivendo duramente, fortemente. Porque ela já surgiu lá desde 2002, foi detectado, assim, em pomares comerciais. Mas não alastrou, desapareceu, e veio reaparecer agora nos últimos 2, 3 anos, especialmente do ano passado para cá. Tá? Então, tem muita dúvida a respeito. Mas eu diria para você que não, sobre essa pergunta, tranquilo que não tem relação, não. Até que ponto seria viável a tomada de todas essas medidas para o controle do vírus, do endurecimento do fruto, sabendo-se que ao longo dos 400 quilômetros, mais ou menos 400 quilômetros da BR-101, além de outras rodovias estaduais, existem pelo menos 20 pontos com vegetação espontânea de maracujá doce, sendo este muito mais sensível ao vírus do endurecimento do fruto. Ademar, você tem razão. É questionável por que fazer A se o B está ali atrapalhando. Mas a gente já conversou sobre isso com outros técnicos e a gente considera o seguinte: quando a gente trata de uma situação de pomar comercial, você está tratando de uma situação em que há concentração de plantas, altíssima potencial de inóculo e uma situação em que você precisa ter retorno comercial, porque aquilo é uma atividade profissional. Então, nesta situação, fazer essas medidas que foram preconizadas é a forma de você continuar fazendo isso. Bom, e aí a turma que está ali na BR? Elas estão ali, elas multiplicam o vírus, elas são hospedeiras, tudo isso é verdade. O que a gente considera é que, como elas estão numa situação de, no mínimo, capoeirão, se não mata, existe uma diversidade de plantas ali muito maior do que dentro de um pomar, que é só maracujá. Então, você tem outro tipo de plantas que o pulgão possa sair daqui e ir para lá, então ele não vai necessariamente contaminar maracujá. Ele pode sair de pomares, como pode sair de mata, como pode sair de as frutíferas que tem aqui. Então, ele não vai estar necessariamente contaminado. Se ele estiver contaminado, ele tem outras plantas que não maracujá para picar. E supondo que, no caso de que ele esteja contaminado e pegue um maracujazeiro, provavelmente ele mata essa planta, porque o alata é muito mais sensível, ele morre, e morrendo aquela planta, morre ele também. Então, a gente acha que sim, essas matinhas são perigosas, mas se a gente incluísse como 9ª medida, eliminar materiais selvagens de mata, o IBAMA acaba com todos nós em uma semana. Essas medidas, elas visam também retardar a entrada da doença dentro do pomar. Então, se você consegue retardar 6 meses a entrada da doença, você já tem um benefício lá na frente na produtividade. Eu agradeço a todos e vou pedir, Diego e Tiago, por favor, venham até aqui, para a gente fazer uma entrega de uma pequena lembrança a todos os participantes dessa discussão, do debate e também das palestras. Então, você